Deus quer que você comece bem e você termine bem. Deus quer que você seja um influenciador desde o início até o final da tua vida. Que você possa construir as estradas que estão vindo para as próximas gerações. Que as pessoas olhem para você e digam, rapaz, está ali um homem de Deus, está ali uma mulher de Deus, a qual influencia a minha vida. No Ministério Verbo da Vida, nós temos um homem que é bem conhecido de todos nós. O pastor Bud, que já está junto com o Senhor, mas nós já podemos ver, amados, de como ele inspirava a gente, não é verdade? De como você chegava perto dele, amados, você entendia que você devia viver segundo a palavra de Deus. Ele não precisava falar nada, não. Só em ele olhar para você, você já entendia que aquilo que você estava falando estava errado. Ele fazia, irmão, eu vou dizer, ih, rapaz, já estou falando que eu não devo. Mas uma coisa que é certa, amados, ele nos inspirava. Ele não começou a sua vida de uma maneira certa e partiu para o Senhor de uma maneira certa, nos influenciando a viver segundo a palavra. Mas Salomão, amados, se você olhar ainda em 1 Reis, capítulo 11, aqui no versículo 2, está a resposta do que aconteceu para que ele mudasse a sua vida. Que diz assim, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos pervertiriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, isso mesmo que você está vendo, 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Eu sei que tem alguns homens que estão pensando, vendo? Foi a mulher. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não, amados, eu estou falando aqui de homens e mulheres que não conhecem a Deus. Que essas pessoas, elas podem te influenciar, elas podem realmente perverter o teu coração. E Deus não quer que isso aconteça. Deus quer, amados, que você chegue no teu trabalho e as pessoas possam olhar e dizer, rapaz, eu não vou contar piada não, porque fulano de tal está aqui. E ele é um homem de Deus. Ele não precisa você estar ali, amados, mandando que as outras pessoas se calem para que eles possam ter respeito diante de você. Você, pela tua própria vida, a tua maneira de ser, você já impõe um respeito que é necessário. Como? Vivendo segundo a palavra. Não abrindo a tua boca para sair maldizendo a Deus e o mundo. Mas você está ali, mas influenciando aquele ambiente, para que as pessoas tenham um momento de oração, para que as pessoas busquem ao Senhor. Mas estava ali Salomão, como eu já disse, um homem sábio. E como ele era sábio, amados, mas foi influenciado, teve o coração pervertido. E Deus não quer isso. Deus quer, amados, que não apenas de 2013, 2012, 2011 a tua vida tenha sido um sucesso, mas Ele quer que em 2014, 2015, 2016, até os finais dos teus últimos dias sobre essa terra, você possa influenciar aqueles que estão ao teu redor. Seja na universidade, seja no teu trabalho, seja na tua casa, aonde você for. Aí você vai me perguntar, mas pastor, quer dizer que quando eu estiver influenciando ao meu redor, nunca mais vai ter problema? Não, vai ter problema sim. Dificuldade vai bater na tua porta. Sabe por quê? O diabo, ele nunca deixou de ser diabo. Ele sempre vai ser o diabo. Então ele veio realmente para roubar, para matar e destruir. Mas o melhor, porque você é um influenciador de vidas, você está do lado justamente de Deus. É aquele que tem todo o poder que habita dentro de você e que, além do mais, deseja que a tua vida seja vida com abundância. Não é apenas uma vidinha qualquer, não. Então eu vou viver, hoje eu tenho meu pratinho de feijão, mais tarde eu tenho meu pratinho de arroz, tenho que comer, tenho um travesseiro para dormir. Não, Deus quer muito mais. Deus quer que no teu trabalho seja um trabalho próspero. Ninguém recebeu aumento, mas você vai receber. Deixa eu dizer de novo, que o pessoal diz assim, ó, exagerado. Exagerado não, rapaz, tu serve ao Deus, que é o Deus do impossível. Deus que é exagerado. Sabe, Deus é que tem exagero. Rapaz, tu já imaginou alguém fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pediu ou pensou? Pensa num sanduíche. Agora pensa num sanduíche infinito. Ele não tem fim. A gente nunca vai chegar ao final dele. Então deixa eu te dizer uma coisa. Deus é que é um Deus exagerado.
Então, amados, é melhor realmente você acreditar que Deus pode fazer o impossível pela tua vida. Então, cada dia mais mergulhe nessa palavra e diga: Pai, eu quero muito mais de Ti. Eu vou influenciar a vida dos outros. Eu não vou seguir os caminhos que esse mundo está me ensinando. Mas tudo aquilo, Pai, que Tu colocar dentro do meu coração, é isso que eu vou colocar em prática. Então, o povo que está ao teu redor vai olhar e vai dizer: rapaz, eu quero isso que ele tem. Eu quero aquilo que ela tem. Ela tem uma alegria que transborda. Rapaz, o que é aquilo? E você vai poder olhar assim, dar aquele sorrisozinho no canto dos lábios e dizer: é porque eu tenho a Jesus. É isso, é isso. Amados, a gente não tem uma grande fórmula para conseguir fazer alguma coisa. Nós temos a Deus. Amém, amados? Mas você já viu de coisa interessante? Aleluia. Você já viu, amados, que quando nós começamos a receber um aumento, parece que tudo sai de moda, o nosso guarda-roupa não fica mais do mesmo jeito. Você já viu isso? Você já viu que a gente tem a tendência de mudar assim as nossas opiniões, de sermos influenciados pela moda? Você já viu isso? Deixa eu receber um aumento que você vai ver que aquilo que eu estou falando é a verdade. Para você entender melhor, na época da minha mãe, quando minha mãe, eu não vou dizer a idade dela, porque ela vai estar assistindo, depois ela vai estar com raiva, mas alguns anos atrás, sabe, na época da minha mãe, uma mulher para ser bonita, ela tinha que ser mais assim, fortinha, mais cheinha e ter o cabelo encaracolado. E hoje, o que é que a moda está ditando? Que uma mulher para ser bonita tem que ser bem magra, magrérrima, não é verdade? E ter cabelo liso. Mas, amados, o que é que acontece? As opiniões, elas começam a mudar. A moda, ela começa a ditar. Então, quando alguém recebe um aumento, já quer mudar todo o seu guarda-roupa. Porque aquela roupa que antes ficava maravilhosa, já não presta mais. Você já olha e diz: rapaz, essa cor de jumento que está fugindo não está caindo muito bem. Esse sapato de cor de crocodilo, agora a moda é de cor de cobra. Aí já começa a mudar tudo. Porque estamos sendo influenciados pela que a televisão fala, que a mídia está dizendo, que o Facebook está falando. Mas, amados, eu e você, nós somos aqueles que influenciam e não aqueles que somos influenciados. Não é a televisão que diz o que é que eu devo ser. Não é a televisão que diz, amados, a maneira que eu devo viver. Mas é aquilo que Deus diz na sua palavra. Se somos influenciados, é pela palavra de Deus. E não por aquilo que o mundo diz. É ou não é verdade? Somos sujeitos à mudança. E como somos? É como o meu filho, Daniel, amados, quando ele nasceu, rapaz, era uma alegria tão grande que eu queria tanto que ele crescesse para poder estar andando, em vez de a gente estar o tempo todo com ele no braço, né, a gente queria tanto que ele andasse, que chamasse papai. Mas, amados, no dia que ele cresceu um pouquinho mais, ele não andava, ele corria. Era o tempo todo dentro de casa. Vum, vum, vum. E quando ele chamava papai, não era mais assim: papai. Era o tempo todo: papai, 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 papai. Até o dia que eu estava procurando onde era que ficava o botão para ver se desligava. Mas ela não tinha botão. Mas o que é que acontece? Nós mudamos de opiniões. Nós, amados, estamos sujeitos a mudanças. Um dia nós queremos uma coisa, no outro dia queremos outra. Mas aquilo que Deus tem, amados, nos influenciado, são coisas eternas. E é nisso que a gente deve se apegar. Então seja aquela pessoa que influencia onde você chega, mas não deixe ser levado, amados, por aquilo que chega diante de você, de pessoas que dizem assim: rapaz, para de ser quadrado. É melhor, amados, realmente ser quadrado e subir para o céu e do que ser redondo e descer para o inferno, né? Como alguma pessoa já disse por aí. É ou não é verdade? Mas amados, mas as pessoas acham que podem viver de qualquer jeito, ser influenciado de qualquer maneira e com isso estar vivendo a vida que Deus quer. Se você quer o melhor para a tua vida, seja influenciador e não influenciado. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, Deus tem muito mais para a minha vida e a tua vida também. Aleluia! Então abre comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Lá no Novo Testamento. Segundo Coríntios, capítulo 3.
versículo 2, que diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, se você achava, mas que ninguém olhava para a tua vida, deixa eu dizer uma coisa. Além de você ser conhecido, o povo olha para você e ainda mais lê realmente a tua vida, porque você é a carta de Cristo. E aqui no versículo 3 diz assim: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, como é bom saber, não é verdade, amados, que a nossa vida é uma vitrine. O povo olha para nós e está vendo ali realmente uma carta viva. Porque, amados, quando as pessoas olham para nós, qual é o tipo de mensagem que nós estamos passando? Porque você já viu que em alguns cantos é ensinado que Deus mata, que Deus destrói, para poder te ensinar alguma coisa. E sabia, amados, que as pessoas estão transmitindo esse tipo de notícia para outras pessoas com a sua própria vida? E essa carta realmente não foi escrita com as mãos do Senhor, porque aquilo que nós somos é aquilo que Deus diz na sua palavra. E o que é que Deus é? A sua essência, ele é amor. Deus não tem, ele não contém amor, ele é o próprio amor. Então, se nós somos a carta escrita das mãos de Deus, nós vamos levar para as pessoas aquilo que realmente Deus é. Há anos atrás, amados, quando eu morava ainda em Campina Grande, a minha irmã, ela tinha mais ou menos uns 6 para 7 anos, e minha mãe sempre dava algumas moedinhas para que a gente desse de oferta lá nas salinhas do departamento infantil. E sabe o que era que ela fazia? Ela não dava ofertinha. Ela, quando terminava o culto, ia lá para frente da igreja, e lá tinha algodão doce, tinha pipoca, e ela pegava o dinheiro e ia lá comprar tudo que ela podia. E até um dia, mas que lá em Campina Grande teve uma chuva muito forte. E daquela chuva toda, com direito a raios e trovões, né? E minha irmã começou a chorar, e ela chorava muito, não era pouco não, era muito. E minha mãe começou a ficar preocupada, e disse: Edjan, não se preocupe, porque nada vai acontecer, nenhum raio desse vai cair aqui na nossa casa, pode ficar tranquila. E nada de Edjan parar de chorar, ela continuava chorando e chorando muito. Até a hora que mãe desconfiou que alguma coisa estava acontecendo. E ela disse: Edjan, vem cá, senta aqui. O que foi que está acontecendo? E ela disse: mamãe, papai do céu está com muita raiva de mim. Mas por causa de quê? Porque o dinheiro que você me dava, eu ia lá na frente da igreja e comprava bombons, comprava algodão doce. E ele está com tanta raiva que ele vai mandar um raio para partir a minha cabeça. E sabe, amados, as pessoas estão ensinando não aquilo que Deus diz na sua palavra, mas nós somos essa carta viva. As pessoas devem olhar para nós e entender: ei, Deus é bom. Sabe, amados, ele olha para nós e diz: rapaz, realmente Deus é amoroso. Ele estava numa situação difícil, ele não tinha saída para a vida dele, mas olha só o que aconteceu. Deus abriu uma porta onde não existia porta. Mas o que é isso? É que eles olham para nós, é isso que Paulo estava querendo dizer. Nós somos essa carta. Então, se você achava que não era observado por ninguém, então, irmão, deixa eu contar uma boa nova. O povo olha para a tua vida. E como eles observam, eles querem saber qual é a tua reação, eles querem saber a maneira que tu vive, eles querem saber aonde é que você vai bater com a cara na porta. Mas isso nunca vai acontecer. Porque todos os dias Deus está lá, mas promovendo finais felizes para a nossa vida. Está lá nos presenteando com presentes inesperados. Isso é o nosso Deus. Então, aonde você for, aonde você estiver, lembre-se sempre de uma coisa: estão me observando, eu estou influenciando ao meu redor, eu estou contagiando as outras pessoas com aquilo que Deus diz na sua palavra. E, amados, quando tiver uma situação difícil, não fique lá reclamando, murmurando, se maldizendo. Vai fazer aquilo que Deus diz, vai orar. E como está escrito atrás de alguns carros, ora que melhora. Mas o que é que o povo de Deus está fazendo, amados? Começa a reclamar, murmurar, contar para todo mundo. É como é a moda hoje em dia, né? Chega lá no Facebook e publica: estou com raiva. É ou não é? Estou triste. Estou com a cara amargurada. Rapaz, deixa eu dizer uma coisa: o Facebook não é feito para isso, não. É para você poder postar alguma foto, qualquer outra coisa. Mas o Facebook não é teu psicólogo, não.
Aí o povo bota lá e o povo escreve embaixo, coitadinho, não tá dando cuidado, rapaz, não para com isso. Sabe, amados, a melhor coisa que tem é estarmos diante de Deus e sabemos que a nossa vida está contagiando as outras pessoas. Somos nós esse povo. Tem um homem que se chama Thomas. Eu não vou dizer o restante do nome dele, porque era todo em inglês e realmente, você sabe, meu inglês é fluente, não é verdade? Você fala muito bem, rapaz. Dog, cat, ice cream, ó, já não passo fome. Sorvete eu como. O restante eu não sei mais nada. Mas esse homem, ele era um grande escritor, ele era inglês. E além dele ser escritor, ele também era ensaísta. Realmente o nome é esse mesmo, ensaísta, né, em inglês. Sabe, e ele começou a escrever sobre a Revolução Francesa. E ele fez alguns escritos e deu para um amigo fazer algumas observações, olhar alguma coisa que podia melhorar. E naquela época, há anos atrás, não existia computador, não existia arquivo digital, então era tudo rabiscado em pedaços de papéis. Então esse amigo foi lá, olhou, leu, colocou em cima da escrivaninha e no dia seguinte, a moça que ajudava naquela casa estava procurando alguma coisa para poder fazer o fogo, para fazer o café. E olhou e viu aqueles pedaços que pareciam pedaços jogados lá em cima da escrivaninha, pegou todos aqueles escritos, colocou lá junto da madeira e tocou fogo. Agora imagina como é que Thomas, realmente o primeiro nome dele é esse, Thomas estava se sentindo, ele passou semanas e mais semanas triste, amargurado, sem saber mais o que fazer, porque ali foi anos e anos de estudo para colocar ali. Mas um belíssimo dia ele estava na janela olhando o tempo e viu lá longe um pedreiro reconstruindo uma parede de uma casa que tinha caído. E aquele pedreiro colocava o cimento, colocou tijolo sobre tijolo. E estava lá assobiando uma alegre melodia. E Thomas olhou e disse, pobre tonto, como é que um homem desse está assim tão feliz, que a vida é tão fútil? E passou um tempo, ele parou de novo, pensou e disse, pobre tonto, de novo. Mas ele não estava mais falando com o pedreiro, não, agora estava dizendo com ele mesmo. Como é que pode eu estar aqui em pé, numa janela, olhando aquele pedreiro reconstruindo uma parede que caiu, que se viu há gerações e gerações? E ele entendeu que ele poderia reconstruir todos aqueles escritos novamente. E foi isso que ele fez. Ele chegou lá e começou a escrever novamente. E, amados, as pessoas que leram dizem que o segundo manuscrito dele foi muito melhor do que o primeiro. Agora, uma coisa que eu te pergunto, será que aquele pedreiro, por acaso, algum dia soube que ele inspirou aquele grande escritor a escrever aquela obra literária? Com certeza, mas talvez ele nunca soube disso. Amados, do mesmo jeito é eu e você também. As pessoas, elas olham para a nossa vida e nós estamos influenciando. O povo olha para a gente e diz, rapaz, pobre tonto. Está ali, feliz da vida naquela situação, mas tonto não somos nós. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. E depois eles vão parar e vão ser influenciados pela nossa vida, vão cair em si. E vão dizer, rapaz, não, ele que não é tonto, eu que sou tonto. E vão entender, amados, que existe muito mais para a vida dele. E, amados, pouco importa se a gente vai ficar sabendo ou não, o que importa é que nós somos influenciadores da vida de outras pessoas. Que as pessoas olhem para mim, para você, e olhem ali e dizem, rapaz, eu quero é Deus. Eu quero servir esse Deus a qual eles servem, que eles têm como Pai. Então, o que é que vai acontecer, amados? Muita coisa vai acontecer. Então, povo de Deus, vamos começar a arregaçar as mangas, vamos começar realmente a viver da maneira a qual Deus deseja, conhecendo as Escrituras e vivendo segundo as Escrituras, e Deus vai te inspirar, te dar maneiras santas, as quais você vai estar influenciando outras pessoas também. É igual aquele senhor que era advogado que eu conheci, que uma vez a gente conversando, trocando ideias, e ele estava falando de um caso que aconteceu com ele lá em São Paulo, que ele disse que estava indo para a igreja, na época ele tocava no louvor da igreja, e quando ele ia no caminho com o violão debaixo do braço, quando ele dobrou numa esquina, 2 assaltantes o abordaram. E um botou o revólver na cabeça dele e disse, passa tudo que tem, senão tu vai morrer. E ele disse que até hoje não se lembra qual foi o hino que ele tocou. Ele só se lembra que tirou o violão debaixo do braço e tocou o hino.
E quando ele estava tocando aquele hino, o ladrão que estava com o revólver na cabeça dele começou a baixar o revólver, começou a chorar. E disse, como você sabe o hino que a minha mãe cantou no seu leito de morte? Porque a mãe dele era crente, ele era um rapaz desviado e estava ali, numa vida agora de bandidagem. Mas com a atitude dele, ele conseguiu influenciar aquele ladrão. Ele não sabe depois se ele foi para a igreja ou não, mas ele foi embora e não levou nada. Mas de uma coisa eu sei, que a vida daquele ladrão foi influenciado pela vida daquele homem que hoje é advogado. E do mesmo jeito é comigo e com você também. Deus vai trazer inspirações para mim e a tua vida. Lá na tua escola, você vai estar lá, amados, e mesmo que o professor olhe para você e ele seja um ateu convicto, mas Deus vai te dar a palavra certa, na hora certa, para você levar para aquela pessoa. E o que é que vai acontecer? Não apenas o professor, mas toda a tua classe vai ser influenciado por aquilo que você tem. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, você é um influenciador da parte de Deus. Aleluia. E para encerrar, amados, abre comigo lá em Atos, no capítulo 16. Atos, capítulo 16. A partir do versículo 25. Atos, capítulo 16, versículo 25. Que diz assim, amados. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, uma coisa que eu te pergunto. Quando Paulo e Silas, eles tinham feito, amados, algo que foi precioso demais, porque havia uma mulher que ela era uma mulher possessa. Ela tinha um espírito de adivinhação e ela foi liberta naquele dia. E por causa disso, eles foram presos, foram açoitados, né? E se você olhar, mas as pessoas que estavam lá prendendo eles, a acusação era, que está aqui, deixa eu só encontrar aqui. Olha só, no versículo 20. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. E é interessante, amados, que você vai ver que eles tiveram a acusação de algo que eles não estavam fazendo. Eles estavam levando liberdade para aqueles que estavam presos, não é verdade? Porque quem leva a palavra de Deus, amados, está levando alegria, está levando amor, está levando tudo aquilo que o povo precisa. Mas eles estavam dizendo ali, amados, que o que era que eles eram os perturbadores. E, amados, eles estavam levando aquilo que aquele povo precisava. Eles estavam influenciando da maneira correta. Mas quando eles estavam presos, amados, eles não deixaram que as influências de fora, os problemas, as situações, as dificuldades, influenciassem aquilo que eles eram por dentro. E isso é um exemplo que devemos ter todos os dias da nossa vida. Porque, como eu já disse, o problema vai vir. É ou não é verdade? Isso não é uma profetada não, amados. É isso que a Bíblia nos ensina. Sabe? Problemas vão chegar na nossa porta, mas não vamos deixar, mas que aquilo que venha do lado de fora diga a maneira que nós devemos viver do lado de dentro. Nós temos uma alegria que é da parte de Deus, que deve partir de dentro para fora. Não é a circunstância que diz que nós somos, mas somos nós que dizemos como a circunstância deve ficar. E eles estavam ali, amados, justamente influenciando o ambiente. Como? Orando e cantando. Porque à meia-noite, amados, parece que é a pior hora que tem. Não é verdade? É a hora mais negra, eu posso assim dizer. É ali onde está tudo numa situação mais complicada. Mas eles estavam ali influenciando ao ponto dos outros presos estarem escutando aquilo que eles estavam orando e cantando. E Deus trouxe a liberdade para eles. Eles poderiam estar presos do lado de fora, mas eles eram livres do lado de dentro. E dessa maneira, amados, somos eu e você. Quando estamos ali, amados, começamos a influenciar ao nosso redor.
Então, amados, para poder encerrar, deixa eu te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, não mude os seus pensamentos. Porque, amados, quando você começa a renovar a tua mente com a palavra de Deus, Deus está colocando a palavra certa no canto certo, que é dentro do teu coração. Então, quando você conhece a verdade vai te libertar do medo, da mentira, da miséria, da pobreza. Porque, amados, o diabo é ele que traz tudo isso. Então, amados, não mude os seus pensamentos quando as dificuldades vieram. Porque você já tem a mente renovada, a mente de Cristo. Então, quando as situações baterem, você vai dizer, espera aí, diabo, já chegou tarde. Eu conheço um Deus que é o Deus do impossível. Então, diabo, mesmo que você diga que eu vou morrer, diabo, eu não vou morrer. Eu vou viver e vou contar os feitos do Senhor. Diabo, mesmo que você diga que não existe emprego nesse Brasil inteiro, não tem problema. Deus vai trazer uma multinacional para o Brasil e vai abrir uma porta de trabalho aqui para mim. Mas eu vou trabalhar com um bom salário. Então, amados, o que é que vai acontecer, amados? Deus, ele vai começar realmente a fazer aquilo que ele diz na sua palavra. Então, em primeiro lugar, não mude os seus pensamentos. Continue segundo a palavra de Deus. Em segundo lugar, não mude as suas atitudes por causa dos problemas. Não fique lá com medo, ansioso, mordendo as tuas unhas, arrancando o teu cabelo. Mas comece, amados, a glorificar o Senhor. Comece a levantar as tuas mãos santas e dizer, Pai, obrigado, Pai. Que mesmo que essa nuvem de chuva esteja sobre minha vida, e uma coisa eu sei, que o sol da justiça está brilhando, e vai brilhar cada vez mais na minha vida. E como águia, Pai, eu vou voar mais alto, vou passar por sobre essas nuvens, essas dificuldades, aonde essas nuvens não conseguem bloquear o brilho do teu amor pela minha vida. Então você vai ver, amados, que a tua vida vai ser maravilhosa. O problema está lá. Está lá, amados. Mas qual é a tua atitude? Qual é o teu jeito de viver? É segundo a palavra. E em terceiro e último lugar, seja ousado. Porque, amados, o povo de Deus que conhece a palavra de Deus, como eu disse e repito novamente, é ele que influencia e não é influenciado. E sabe, amados, essa ousadia, se você não sabia, ela já está dentro do teu coração. Se você achava que era um gatinho molhado no dia de chuva, no canto de parede, então deixa eu dizer o que é que a Bíblia diz que você é. Você é um leão intrépido. Mesmo que você olhasse para você mesmo e diga assim, rapaz, eu sou tão pequenininho, vai ler a Bíblia. E você vai ver que você é um gigante espiritual. Então, quando a situação chega, não fique lá dizendo, Senhor, se tu me escutas, se por acaso algum dia a minha oração chegar até os teus ouvidos, por favor, me atende. Não, amados, aprenda de uma coisa de uma vez por todas. Segundo a palavra de Deus, Ele já te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E o que é serpentes e escorpiões na Bíblia? São espíritos imundos. Então, se você já tem autoridade, por que pedir a Deus se Ele já te deu autoridade? Rapaz, exerce aquilo que Ele já colocou nas tuas mãos. Mas as pessoas ficam assim, escuta, pai, escuta, me ajuda nessa situação. E Deus está dizendo, filho, você que não está me escutando, eu já te dei autoridade, seja ousado, use a autoridade que eu já coloquei dentro de você. Aí você, eita Jesus, espera aí, diabo, no nome de Jesus, eu te ordeno que saia. Um guarda precisa estar pulando, gritando no meio da rua para o carro parar? Não, mas ele apita, levanta a mão, pode ser a maior escanha, ter 52 pneus, ela vai parar. É ou não é, irmão? Mas ela não passa por cima, porque ela sabe da autoridade que está ali. E do mesmo jeito, amados, é eu e você. Se você não sabia, amados, você tem essa autoridade. Então, amados, deixe de ser influenciado pelo que o diabo traz, mas comece a influenciar aquilo que está acontecendo ao teu redor, porque é isso que Deus quer. Povo de Deus, é chegar no novo tempo a mim e na tua vida também. Um tempo, amados, onde nós não vamos mais estando à mercê daquilo que o diabo diz, mas nós vamos estar ali
no meio da situação, segundo a palavra de Deus. E o que é que vai acontecer? Vitória. Eu vou dizer novamente para que isso fique impregnado dentro do teu coração, não é no teu ouvido, não. É lá dentro do teu coração. Quando você anda segundo a palavra de Deus, sabe o que é que vai acontecer? Vitória. Sabe por causa de quê? Você vai estar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus sabe do teu dia de amanhã. Ele sabe a melhor coisa que tem para a tua vida. Então, quando você se acordar de manhã, você já começa, Pai, o que tu deseja para a minha vida hoje? E pode saber de uma coisa, que Deus vai te guiar desde os mínimos detalhes. Tem dificuldade em escolher roupa? Chega lá e pergunta, Espírito Santo, essa roupa tá boa? E amado, você vai saber já dentro de você, ei, essa roupa não combina contigo. Não é por causa da cor, não é por causa se o cinto combina com o sapato, ou se o sapato não está combinando com o diadema, mas é se a roupa está glorificando ou não a Deus, ele já te diz na mesma hora. Aí fica dizendo, eu não sei porquê, pastor, eu vou passando, o povo me dá cantada, vai ver a roupa. Usa uma saia, que o tamanho da saia, mas é tão pequena, que a parte de baixo dá para ver o umbigo. Aí depois chega na igreja reclamando, pastor, não sei o que é isso. Irmão, na casa tem espelho? Tem, então já perguntou ao Espírito Santo? Também não. Então, irmão, tenha dó, né? Mais uma coisa que é certa, mas eu sei que algumas mulheres não gostam muito de escutar isso, mas não tem problema não. Ou para homem também serve. Porque chega, vai para a academia com roupa que parece, pelo amor de Deus. Ela não é, irmão. Ela não é, irmão. Com camisa baby look. Levanta assim, se tem ainda mais essa barriguinha que nem a minha, que carrega uma lombada do Detran, imagina só o que é que acontece. Mas de uma coisa eu sei, amado, Deus vai te orientar em cada momento da tua vida. Então, se você deseja vitória, não precisa chorar nem gemer, mas você precisa conhecer a palavra e colocar ela em prática e influenciar o ambiente a qual você faz parte. Amém, amados? Então, eu queria chamar o Ministério de Louvor para vir aqui na frente. E, amados, enquanto eles estão vindo para cá, eu queria que nesse momento você fechasse um pouco os teus olhos. E eu queria saber, amado, se alguém